O homem que cavalga longamente por terrenos selváticos sente o desejo por uma cidade. Finalmente chega a Isidora, cidade onde os palácios têm escadas em caracol incrustadas de caracóis marinhos, onde se fabricam à perfeição binóculos e violinos, onde quando um estrangeiro está incerto entre duas mulheres, sempre encontra uma terceira, onde as brigas de galo se degeneram em lutas sanguinosas entre os apostadores. Ele pensava em todas essas coisas quando desejava uma cidade. Isidora, portanto, é a cidade dos sonhos, com uma diferença. A cidade sonhada o possuía jovem. Em Isidora, chega em idade avançada. Na praça há o murinho dos velhos que veem a juventude passar. Ele está sentado ao lado deles. Os desejos agora são recordações. A cidade de quem passa sem entrar é uma. É outra para quem é aprisionado e não sai mais dali. Uma é a cidade a qual se chega pela primeira vez. Outra é a que se abandona para nunca mais voltar. Cada uma merece um nome diferente. Talvez eu já tenha falado de Irene sob outros nomes. Talvez eu só tenha falado de Irene. Quem viaja sem saber a cidade que encontrará no final do caminho, pergunta-se como será o palácio real, a caserna, o moinho, o teatro, o bazar. Em cada cidade do império, os edifícios são diferentes e dispostos de maneiras diversas. Mas assim que o estrangeiro chega à cidade desconhecida e lança o olhar em meio às cúpulas de pagode e clarabóias e celeiros, seguindo o traçado de canais hortos de depósitos de lixo, logo distingue quais os palácios dos príncipes, quais são os templos dos grandes sacerdotes, a taberna, a prisão, a zona. Assim, dizem alguns, confirma-se a hipótese de que cada pessoa tem em mente uma cidade feita exclusivamente de diferenças. Uma cidade sem figuras, sem forma, preenchida pelas cidades particulares. Em Cloé, cidade grande, as pessoas que passam pelas ruas não se cumprimentam. Quando se veem, imaginam mil coisas umas das outras, os encontros que poderiam ocorrer entre elas, as conversas, surpresas, as carícias, as mordidas. Mas ninguém se cumprimenta. Os olhares se cruzam por um segundo e depois se desviam, procurando por outros olhares. Não se fixam. Entre aqueles que por acaso procuram o abrigo da chuva no pórtico ou aglomeram-se sob uma tenda do bazar ou param para ouvir a banda na praça, consumam-se encontros, seduções, abraços, orgias, sem que se troque uma palavra, sem que se toque um dedo, quase sem levantar os olhos. Ao se transporem 6 rios e 3 cadeias de montanhas, surge Zora,
cidade que quem viu uma vez nunca mais consegue esquecer. O seu segredo é o modo pelo qual o olhar percorre as figuras que se sucedem como uma partitura musical, do qual não se pode modificar ou deslocar nenhuma nota. Essa cidade que não se elimina da cabeça é como uma armadura ou um retículo em cujos espaços cada um pode colocar as coisas que desejar recordar. Nomes de homens ilustres, virtudes, números, classificações vegetais e minerais, datas de batalhas, constelações, partes do discurso. Entre cada noção e ponto do itinerário, pode-se estabelecer uma relação de afinidades ou de contraste que sirva de evocação à memória. De modo que os homens mais sábios do mundo são os que conheceram Zora de cor. Laudômia, como todas as cidades, tem a seu lado uma outra cidade, onde os habitantes possuem os mesmos nomes. É a Laudômia dos Mortos, um cemitério. Mas a característica particular de Laudômia é a de ser mais do que dupla, tripla. Isto é, de compreender uma terceira Laudômia, que é a dos não-nascidos. As prosperidades da cidade dupla são conhecidas. Quanto mais a Laudômia dos vivos se povoa e se dilata, mais aumenta a quantidade de tumbas do lado de fora das muralhas. Nas tardes ensolaradas, a população vivente visita os mortos e decifra os próprios nomes nas lajes de pedra. Da mesma forma que a cidade dos vivos, esta comunica uma história de sofrimentos, de irritações, de ilusões, sentimentos. Só que aqui tudo se tornou necessário, livre do acaso, arquivado, posto em ordem. A Laudômia dos não-nascidos não transmite, como a dos mortos, qualquer segurança aos habitantes da Laudômia viva. Só apreensão. A Laudômia dos mortos e a dos não-nascidos são como as duas ampolas de uma ampulheta que não se vira. Cada passagem entre o nascimento e a morte é um grão de areia que atravessa o estreitamento. E nascerá um último habitante da Laudômia, um último grão a cair, que no momento está aguardando no alto da pilha.